Olá, mulherada linda do meu coração. Gente, vamos para mais um vídeo. Bom, nesse vídeo vai ser um vídeo muito especial, porque eu realmente, assim, parei para pensar e para refletir, né? Porque já tem algum tempo que eu tô nesse processo e eu reuni decisões essenciais que mais me ajudaram e que eu vou compartilhar aqui com você, que com certeza, se você começar a fazer, também vão te ajudar nesse processo de cura para que você possa ter um relacionamento saudável. Porque ter relacionamento é muito fácil, gente. Agora, ter um relacionamento bom, leve, que te faça feliz, que você não fique insegura, que você não fique com medo do cara te trair ou mentir para você, é outros 500. Então, é sobre isso, tá? Vamos ao que realmente interessa. Bom, a primeira decisão que eu tomei, eu tenho que olhar aqui para baixo, anotei tudo aqui para vocês, gente. Tô dedicada. Inclusive, já me dá uma curtida, se inscreve no meu canal, por favor. Não fica aqui só consumindo conteúdo sem contribuir, porque, poxa vida, como é que tu quer que eu continue gravando vídeo se você não sinaliza pra mim que tu tá gostando? Mas, enfim, gente, vamos ao primeiro tópico. O primeiro de todos, ele foi de uma maneira geral. Foi desde ficante, foi desde amigo, foi desde colega de trabalho, foi na vida. Eu realmente decidi me afastar de pessoas tóxicas. Às vezes a gente reclama da nossa colheita, mas a gente não reflete sobre o que nós plantamos. E pessoas tóxicas, de alguma forma, elas estão sinalizando pra gente como é que tá a nossa energia, como é que tá a nossa frequência. Eu viro e mexe e sempre recebo mensagens de pessoas que falam, ai, porque eu tenho uma amiga que só reclama, eu tenho uma amiga que só chora. Eu, por exemplo, tinha uma amiga que toda vez vivia sofrendo por causa de homem. E é muito interessante, porque quando eu tava nesse processo de cura, eu comecei a entender que para eu me retirar desse lugar, sair dessa energia, eu precisava de pessoas com outra bagagem emocional e pessoas que tivessem coisas boas para me acrescentar, sabe? Então, não é querendo me desfazer dela, mas eu realmente entendi que aquele tipo de frequência era o tipo de frequência que eu vibrava, porque senão a gente se coloca muito no lugar de eu sou melhor do que aquela pessoa, e aquela pessoa, ela pensa tudo errado. Não, na verdade, semelhante atrai semelhante, como eu falo pra vocês. A gente tá com pessoas que, de alguma forma, em algum momento da vida, tivemos afinidade. Então, se hoje eu quero viver algo diferente, eu vou precisar fazer novas conexões. Então, me afastar de pessoas assim, começar a dar desculpa. Ai, fulana, vamos sair, então, não tô podendo. E, gente, é muito incrível, porque assim, quando a gente tá nesse propósito de cura, de se retirar de determinados lugares, a própria vida faz com que esse movimento aconteça de maneira natural. Então é muito comum de uma pessoa começar a se curar, se trabalhar. Aconteceu comigo, inclusive, em algumas ocasiões, assim, com amizades principalmente. Quando eu criava consciência de que eu não queria mais aquilo, e eu realmente estava assim decidida a não ter mais muita aproximação com a própria pessoa ela sente a frequência. Então ela não me buscava mais. É muito interessante, teve um dia, uma menina que ela sempre me ligava e ela sempre jogava ali o lixo emocional dela, as brigas dela. E chegou uma hora que aquilo começou a ser algo muito tóxico pra mim. Isso não tem nem muito tempo, eu tava começando com meu namorado na época. Toda vez que a gente conversava, eu sempre brigava com meu namorado, porque ela vinha com um monte de veneno e eu, tipo, ai meu Deus. E eu ficava naquela coisa, né, de... Imagina, eu nunca tinha tido um relacionamento. Pela primeira vez que eu tive um relacionamento, veio uma pessoa pra falar um monte de coisa ruim, pra realmente me colocar pra baixo como mulher, né? Porque às vezes isso acontece. A pessoa, ela se acha tão superior a você que quando você encontra uma pessoa bacana, ela olha e fala assim, não, mas ele tá querendo te usar. E é um movimento que eu percebo às vezes, que eu percebia, hoje não mais, porque eu realmente escolho me afastar, às vezes, quando eu percebo esse padrão, que as pessoas olham assim e elas sempre acham que você tem que atrair o cara tóxico, o cara abusivo, entende? E eu, como já tava nesse olhar assim, muito mais conectada comigo, eu sempre respondo pra pessoa, mas por que eu tenho que atrair sempre um homem tóxico? Por que eu não sou merecedora de ser amada de verdade, sabe? E isso já é outros 500, porque era num processo onde eu já estava namorando, mas muito antes de eu estar namorando, eu já conseguia identificar o tipo de amizade que eu não queria seguir adiante. Foi importante para mim até então,
mas não preciso continuar andando com a pessoa pra desejar coisas boas pra ela. Eu posso desejar coisas boas pra ela e ainda assim escolher um caminho diferente, porque era um caminho que eu não queria mais estar, né? Então é sobre isso. Eu me afastei de muitas pessoas, não me arrependo, muito pelo contrário, hoje eu vejo que foram decisões positivas pra mim, porque isso ajuda para que você mude a tua frequência mais rápido. Às vezes, estar no mesmo ambiente, com pessoas que estão sempre reclamando das mesmas coisas, pessoas que estão sempre ali com a mesmo tipo de conteúdo mental, não vai te ajudar a criar pontes novas. Se eu tô sempre conversando com uma amiga que tá sempre achando que tá sendo traída, como é que eu quero ter um relacionamento saudável, entende? Tipo, eu vou ter sempre olhando pro meu namorado da mesma maneira que essa amiga, porque é o tipo de conteúdo que a gente troca, entende? Foi a primeira decisão que eu tomei pra me sair dessas relações assim ruins e entrar em relações melhores. Segundo ponto, eu parei de ouvir músicas de sofrência. Eu ia falar sofrimento, mas pode ser sofrência, pode ser funk, pode ser pagode. Eu, que sou carioca, amo pagode. E o pagode que eu gosto não é aquele pagode de mesa, é aquele pagode mela cueca. É aquele tipo de pagode que o cara tá lá sofrendo porque a ex foi embora. Tipo um sorriso maroto, choro toda vez que entro em nosso quarto, toda vez. Um Dilsinho da vida. Gente, eu amava Dilsinho. Eu amava Dilsinho. Mas eu entendi que se eu queria mudar, né, meus relacionamentos, eu tinha que mudar minha mente. Como é que eu vou mudar minha mente se o tipo de música que eu coloco dentro dela é sempre música de sofrência, é sempre música de sofrimento? Então foi uma decisão que eu tomei de não mais ouvir, e isso não significa que eu nunca mais escute Dilsinho, mas no processo de cura que eu estava, eu entendia que eu não podia continuar ouvindo aquelas músicas porque eu estava criando a minha realidade diferente do que eu tinha. Hoje em dia é muito interessante porque vira e mexe eu me pego ouvindo um pagode, mas hoje o que tem na minha mente não é mais aquela sofrência, mas até então era o que tinha. Então, enquanto você tá limpando a casa, você não fica jogando entulho, sabe? Você pode, é como se fosse assim um processo de limpeza mesmo. Você tá limpando, você vai tirar tudo e você vai colocar algum móvel ali. Por exemplo, eu posso até pegar um móvel que teoricamente não combine muito com a minha casa, eu deixo ele aqui por algum tempo, depois eu jogo fora, mas hoje já não faz mais parte da minha casa. Entende? E tem muitas músicas que têm informações extremamente negativas. Eu cheguei até a fazer um post sobre isso na época no Shorts, porque é muita música ruim hoje em dia, gente. É muita música sexualizada. Então pensa, uma mulher que quer sair da frequência de homens que só querem sexo, aí ela tá ouvindo seu corpo suado e você por cima de mim. A gente tem que se ajudar também, né? Então, quando eu comecei a identificar que tinham músicas extremamente sexuais, extremamente sofridas, eu realmente fiz um jejum e um detox desse tipo de música e hoje em dia continuo ouvindo, mas evito o máximo possível, porque realmente eu sinto que são músicas que não tem nada a agregar, não para alguém que tá querendo se relacionar, que tá querendo o amor. Hoje em dia eu posso escutar, mas não é mais algo que faz parte da minha playlist, que eu preciso ouvir todos os dias, que eu choro, sofro com isso. Se eu tiver, por exemplo, que ir numa festa, se eu tiver que ir num pagode, eu vou cantar, vou dançar, mas hoje eu já fiz uma limpeza. Naquela época eu ainda não tinha feito, entende? Então é sobre isso, tá, gente? Terceiro tópico. Parei de assistir Instagram com noticiário, principalmente de fofoca e de separação. Por quê, gente? Porque assim, o que acontece? Quando a gente tá nesse processo de novos relacionamentos, novas conexões, coisas boas na nossa vida, quando a gente vê, por exemplo, um casal que se separou porque o outro trocou a namorada por uma mais bonita, ou mais rica, ou mais magra, isso acaba trabalhando e reforçando as nossas crenças. Pensa assim, ó,
Eu tô em busca de um relacionamento amoroso. Eu tenho um monte de crença limitante na minha cabeça sobre o amor. Como é que eu vou limpar essas crenças se eu tô o tempo todo reforçando? Tá vendo aí, ó? O outro, quando era pobre, tava lá com a fulaninha. Agora tá lá com a outra. Gente, isso não significa que o meu mundo é colorido e que eu não acredite que exista isso. Só que eu já entendi que todo tipo de informação que eu trago para mim constrói a minha própria realidade. E eu não quero viver isso. Eu sei que isso acontece na vida de outras pessoas, mas se eu puder contribuir na construção de um mundo onde eu não precise viver isso, é melhor. Eu não tô querendo dizer que isso nunca vai acontecer. Pode ser que um dia aconteça. Eu não quero. Mas se acontecer, não vai ser com a minha contribuição. Não vai ser porque eu tava lá olhando, lendo e me nutrindo daquele tipo de coisa. Vou inclusive acrescentar um quarto, tá? Que eu não tinha colocado, o quarto era outra coisa, mas eu vou colocar esse aqui, 4. Mais um bônus. Gente, novela. Eu sei que no Brasil é muito forte, novela, série. Só que assim, ó, na novela sempre vai ter aquele casal que vive aquele drama. Aí aquela mocinha que sofre, aí chega no final, ela não fica com o amor dela, ou talvez ela fica. Percebam o quanto que isso reforça em nós a crença de que o amor tem que ser difícil, de que o amor tem que ser sofrido, de que o amor tem que ser esse eterno drama em que eu tô com uma pessoa e a pessoa me larga e ela vai viver com outra porque a outra engravidou. Entenda, qual é o tipo de realidade que a gente está trazendo para nossa vida? Tudo que eu tô trazendo aqui, gente, são coisas que eu comecei a entender durante o meu processo e que eu comecei a parar para pensar. Eu falei, eu não quero viver isso, sabe? Então, assim, foram decisões que foram um detox para mim, de entender assim, não, eu preciso fazer uma boa limpeza e depois recolocar novas informações dentro de mim, de coisas que eu queria viver, com pessoas que eu queria estar e quais os tipos de sentimento que eu queria sentir. Novelas, muitas vezes, geram em nós essa adrenalina, esse sobe e desce, essa montanha russa, até porque para te manter entretido, para te manter preso ali, para que você nunca perca um capítulo, é importante que tenha lá um momento onde o casal vai ser separado, onde alguém vai fazer alguma coisa de ruim contra aquele casal. Então, quando eu parei de assistir, quando eu tirei esse hábito da minha vida, eu comecei a perceber que eu não tinha mais essa ideia de telenovela na minha cabeça, nem pro positivo e nem pro negativo. Por quê? Por que pro positivo? Porque quando a gente assiste novela, ou filme, ou série, ou qualquer coisa de cunho romântico, a gente cria na nossa mente uma ilusão. Então, eu tinha isso e às vezes eu converso, né, porque eu tenho muitos atendimentos com mulheres que estão naquela ilusão da criança que acha que vai encontrar o príncipe encantado e que o relacionamento vai ser perfeito. Aí quando você cai na real, você vê que aquela outra pessoa tem defeito, que ela tem às vezes um CCzinho, um chulé, ela vai ter bafo, ela vai ter alguma coisa que vai te fazer cair na real. E tem muitas mulheres que estão tão romantizadas por conta dessa questão da novela, dos filmes, dos doramas agora, né? Que a pessoa, quando ela entra numa relação, ela não aceita, porque ela não consegue lidar com a realidade, porque ela cria na visão dela um mundo fantasioso. Então perceba, tem o lado negativo das crenças que se enraizam ainda mais, crenças negativas, o drama, né, de que você precisa sofrer muito, de que as relações precisam ser muito muito pesadas, que não pode ser uma relação leve, mas ser uma relação leve não significa, e aí é o outro ponto, né, de que vai ser tudo perfeito sempre, de que nunca vamos ter desentendimentos, que nunca vou estar triste, que nunca vou estar mal-humorada, que o meu parceiro sempre vai ser um príncipe. Não é bem assim. Na vida real não é bem assim. Então, quando a gente para com esse hábito, né, de assistir muita novela, muito dorama, muita coisa assim romântica demais,
a gente cai um pouco na real e entende que relações são feitas de seres humanos, que têm dores, que têm histórias, que em alguns momentos vão ser muito bons e outros vão ser chatinhos, que vão ser mal-humorados. Agora, uma coisa que é importante da gente entender é que nenhum relacionamento é 100%, da mesma forma que nenhum relacionamento precisa ser 50%, ou 40%, ou 30% o tempo todo. As nossas relações, elas têm que ter uma balança equilibrada, muito mais pro positivo do que pro negativo. Porque se na maior parte do tempo é negativo, tu tem que repensar isso aí, tá, minha amiga? Agora vamos pro quinto, né? Que era o quarto e que eu acabei passando pro quinto, que é fazer meditações. Meditações, mentalizações, afirmações, tudo isso ajuda a reforçar aquilo que eu quero viver. E lembrando que ser realista, gente, ser positivo é diferente de ser negacionista, tá? Quando eu digo que eu quero ter um amor, não significa que o meu amor vai ser perfeito, que o meu namorado nunca vai ter um dia que ele, sei lá, que a gente vai estar sempre sorrindo todo tempo e vai ser sempre mágico. Não. Mas significa que eu me sinto merecedora de ter um amor leve, de ter uma relação mais gostosa, uma relação onde eu não precise viver o peso de me sentir desconfortável com aquela pessoa o tempo todo, sabe? Aquela relação que eu já tive, inclusive, com o meu namorado, em que a gente briga o tempo todo, né? Como tem uma música da Simone Mendes, que ela fala, tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado. Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro. Enfim, eu falo de música pra vocês porque hoje em dia eu já ouço um pouquinho mais, mas eu, durante muito tempo, não ouvia, tá? Mas é sobre isso, gente. É sobre você entender que a tua mente, ela precisa dessa informação. Então, o que eu quero viver? Isso te ajuda até a te sinalizar o que você merece, como está o teu merecimento. Porque às vezes a gente não sabe fazer escolhas conscientes. Aí o que acontece? A vida escolhe pela gente. E geralmente as escolhas que a vida faz nem sempre são muito legais, sabe? Porque às vezes a gente encontra algumas pessoas que trazem para nós coisas que nós não estamos dispostos a lidar. Nem sempre essa pessoa vai vir perfeita, mas que ela venha com coisas que sejam boas, que sejam leves. Gente, eu vou colocar mais um aqui que veio para mim agora e que eu acho que é bacana de compartilhar com você. Se liberte das exigências. Gente, às vezes, tem muita gente na internet hoje que passa exercícios, faz lá a lista do que você quer, mas para você saber o que você quer, você tem que colocar o que você não quer. E aí a gente coloca lá, eu inclusive tinha colocado, eu quero um homem loiro, alto, europeu, de olhos azuis, e nananã, nananã, nananã. E chegou um momento da minha vida que mesmo tendo tudo isso, eu ainda não estava feliz. Então, essa situação me fez enxergar que não é sobre as características físicas da pessoa, e sim sobre as características emocionais e psicológicas daquilo que você quer. Então, hoje eu aconselho a todas as mulheres que querem relacionamentos saudáveis, ao invés de fazer lá uma lista, né, física, foca no que tu quer sentir com essa pessoa. Eu quero me sentir amada, eu quero me sentir segura. Eram coisas que eu falava do meu namorado, né? Quando eu fiz uma lista falando sobre a relação que eu queria viver, eu falava sobre situações que eu queria compartilhar ao lado dele. Eu não sabia que era ele, mas eu tava focada no sentimento, e aí o universo é muito mais fácil, gente. Porque às vezes tu tá lá tão focada no estético, aí tu atrai um outro homem que também é assim, que só quer teu estereótipo. Aí ele vai olhar pra você e vai falar, que bagulhão. Porque uma pessoa, quando ela é muito exigente do físico, ela também vai atrair uma outra pessoa que seja igual, porque o universo não atrai aquilo que você quer, ele atrai quem você é. Então, a partir do momento que eu tirei as minhas expectativas do físico e coloquei muito mais no emocional, eu realmente sinto assim que eu sou muito abençoada, e é sobre isso, sabe?
eu foquei no que eu queria sentir, eu foquei nas coisas que eu queria viver. E é muito interessante, porque eu colocava lá que o meu parceiro, que a gente... que ele me presenteava. E ontem, por exemplo, eu recebi essa orquídea aqui, ó. Meu namorado veio almoçar aqui em casa. E aí é muito interessante, porque a minha cozinha, a janelinha da cozinha, ela dá pra ver, né, o estacionamento. E aí eu vi ele passando com a orquídea e falei, caraca, eu queria comprar uma orquídea. Não comprei, porque eu falei, não vou comprar, porque só tinha artificial. E aí eu não precisei pedir, sabe? Ele veio, trouxe uma orquídea, teve uma festa lá na casa dele, trouxe uma combuquinha com um bolo de chocolate, ou seja, são pequenas coisas, pequenos gestos que fazem com que nós nos sintamos amadas. Então, ao invés de você ficar muito focada nas características físicas desse homem, se trabalha para que você não precise tá pensando nisso, porque quando a gente tá pensando nisso, significa que tu não quer um relacionamento, tu quer um troféu. Tu quer um homem para apresentar para a sociedade. Era uma coisa que eu fazia. Então, quando eu entendi esse movimento de que eu quero apresentar alguém para a sociedade para ser reconhecida, eu percebi que eu não estava vibrando amor, né? Então, eu comecei a realmente me focar em viver experiências. E hoje é sempre muito bom, é sempre muito prazeroso. E eu sempre falo uma coisa para as minhas mentoradas e quero falar aqui para você, minha amiga, que quando a gente está alinhado com o Criador, com Deus, Deus ele nos conhece melhor do que ninguém. Então, assim, Deus nunca vai mandar um homem feio. Ele sempre vai mandar para tua vida um homem que seja exatamente aquilo que ele sabe que tu vai amar. Então, assim, eu tirei as expectativas em relação à beleza física, foquei nas qualidades do homem que eu queria viver, que eu queria que fosse o pai dos meus filhos. E hoje eu acho meu namorado lindo, de verdade. Eu sou tão feliz ao lado dele que até se ele não fosse bonito, até se eu não achasse ele bonito, eu acharia, porque é alguém que me faz muito feliz, que me faz me sentir amada. E era isso que eu queria quando eu fiz lá a minha cartinha com os meus desejos. Eu queria me sentir amada, eu queria me sentir importante para alguém, eu queria me sentir feliz. Mas é óbvio que é muito importante que vocês entendam que esse movimento, ele só se iniciou com o meu namorado porque eu já estava também fazendo ele comigo. Então, se você quer se sentir importante para alguém, comece por você. Sinta-se importante você com você. Se você quer ser a prioridade, nem acho isso legal. Ah, eu quero ser a prioridade da vida dele. Não, mas eu queria que esse homem quisesse estar comigo e que ele estivesse apenas comigo. Então, eu coloquei lá, eu quero um homem que eu me sinta segura, que eu não precise ter medo, que eu não precise me preocupar. E é o meu sentimento, eu não tenho preocupação. Eu tô hoje aqui na minha casa, meu namorado tá lá na casa dele, ou foi fazer alguma outra coisa na rua, e eu não tenho essa insegurança como eu tive já com muitos outros relacionamentos, de ficar pensando com quem que ele tá, se ele tá falando com alguém no WhatsApp, eu não tenho mais. Por quê? Porque ao invés de focar no estereótipo, no quanto de tamanho que ele teria, eu coloquei toda a minha energia no sentimento que eu queria ter, que é de segurança, entende? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei muito mais do que eu tinha me proposto, mas a intenção é fazer com que tu consiga juntar o máximo de informações para que você também possa trilhar esse seu caminho, porque eu tenho certeza que é um caminho que às vezes a gente quer muito chegar lá mais rápido, né? A gente quer já encontrar o nosso amor, mas também tem muita joia rara, tem muita pedra preciosa ao longo desse caminho, que você possa apreciá-lo, né? Que você possa colher cada um dos frutos que tem, né? E que você possa construir um castelo, mas um castelo sólido e verdadeiro, não um castelo de ilusões e de fantasias, onde quando você cai na realidade é o cara que extrai, é o cara que mente pra você, é o cara que te dá bolo. Enfim, gente, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem no gostei e escrevam aqui pra mim, que eu quero saber se tu gostou, tá bom? Beijo!